Boa noite a todos e a todas. Vamos chegando. Hoje a gente vai conversar muito sobre essa liderança feminina. Vamos lá. Coisa boa, chegando aí as pessoas, a gente ficando cada vez mais feliz. Vamos lá, gente. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Me dê aí um feedback. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Boa noite, boa noite. Olá, coisa boa ter vocês por aqui. Eu preciso que vocês me digam, me dê aí um sinal. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite. Boa noite, Bárbara. Tudo ok por aí? Tudo certinho. E você? Consegue me ver, me ouvir? Perfeitamente. Ah, coisa boa. Eu não sei, a tua iluminação está um pouco de trás, aí teu rosto está meio escuro. Mas assim, esses ajustes vão sendo feitos ao longo da nossa conversa. Vou ajeitar aqui também. Então, minha gente, muito bom ter vocês por aqui. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher e a gente não podia deixar de trazer para vocês alguns resultados de pesquisa. Então, a gente vai começar enquanto as pessoas estão chegando, não é? Lembrando a vocês desse desafio que é ser mulher e líder. Então, como eu não tenho uma memória fotográfica, eu tenho aqui uma colinha sobre esses últimos dados, né? Então, assim, a OIT fez uma pesquisa com 115 países, que foi divulgada agora em 2020. E nessa pesquisa, eles confirmam que as mulheres ganham o salário mais baixo, em torno de 14% que os homens. Então, vejam, estamos em 2021, essa pesquisa foi do final de 2020 e reafirma essa triste realidade, né? Então, esse é um dado que eu queria compartilhar logo de início com vocês, enquanto vocês estão chegando, e a gente vai aguardando um pouquinho. Um outro dado que é muito interessante foi do IBGE, 2018, a pesquisa. Então, ele revela que somente 38% das mulheres estão atualmente no Brasil em cargos gerenciais. Veja, uma pesquisa que foi lançada no final de 2018 ainda é muito moderna, ainda é muito atual. Então, a gente tem uma pesquisa divulgada em 2020, dizendo que as mulheres ganham 14% a menos que os homens. A gente tem uma pesquisa do IBGE de 2018, dizendo também que as mulheres brasileiras sustentam a família, 45% das famílias são sustentadas por mulheres guerreiras, por mulheres desafiadoras, por mulheres que vão a uma luta muitas vezes injusta, porque você ter um teto de vidro, você ter um salário mais baixo só porque você é mulher, né? É uma coisa muito absurda. Uma outra pesquisa, enquanto a gente está dando esses minutinhos para as pessoas irem chegando, uma outra pesquisa, também divulgada em 2020, feita durante o ano 2020 e divulgada em dezembro, né, diz que, vejam, essa aqui é maravilhosa. Essa pesquisa divulgou e comprovou que as organizações que possuem mulheres executivas têm 14% a mais de chances de superar a performance dos concorrentes. Cadê os empresários, cadê os executivos que não estão atentos a isso? Só o fato de você ter líderes femininas dentro da sua organização te dá, pelas skill competências, pelas competências mais específicas da mulher, ela já traz, né, um olhar mais acolhedor, mas não é somente coraçãozinho, não. Quando tem que cobrar, ela cobra, mas ela tem naturalmente um olhar mais acolhedor para o ambiente organizacional e isso impacta diretamente no clima organizacional.
Então, vejam, mais um dado só para a gente começar a nossa entrevista com a Bárbara, que já está aí, né? E já vocês também, que coisa boa, muito bem-vindos a todos e a todas, principalmente, né? Aquelas empresas em que os funcionários percebem maior equidade entre mulheres e homens, né? Possuem 93% de maior probabilidade de um desempenho financeiro melhor que a concorrência. Gente, preste atenção nesse dado. 93% de possibilidade de maior rentabilidade do que os concorrentes se você tem uma equiparação de líderes femininas e líderes masculinos. Então, as pessoas precisam, né, ficarem alertas, porque as características da liderança feminina, elas são muito fortes. Elas são muito agregadoras para a organização. A empatia, a flexibilidade, a tendência natural a um trabalho mais cooperativo. E vou dizer alguma curiosidade para vocês. Sabe por que as mulheres têm essa tendência para um trabalho mais cooperativo? Porque elas sentem na pele essa dupla, tripla jornada, né? Então, depois eu vou falar dos desafios, mas agora a gente vai começar a ouvir a nossa entrevistada. Muito bem-vindos todos vocês, que bom ter vocês por aqui. Estamos muito felizes. E antes de mais nada, mais um recadinho. Este é precioso. Quem ficar com a gente até o final da live vai concorrer a um short coaching comigo. Como assim? A gente vai aplicar. No finalzinho eu digo, olha, vocês façam isso que a gente vai analisar. E aí eu vou dar um prazo para vocês, não é? E a gente vai aplicar uma ferramenta maravilhosa de comportamento e comunicação. Eu vou entrar em contato com essa pessoa, vou mandar a ferramenta, a pessoa vai responder e a gente vai marcar um dia para eu fazer a devolutiva dessa pessoa. Então, fica com a gente até o final, que vocês vão ter a oportunidade do sorteio, de ganhar esse short coach com uma ferramenta extremamente poderosa. Mas já tendo dado esses recadinhos, não é? Vamos começar a conversar com a nossa entrevistada. Ela hoje é uma executiva de negócios numa empresa de médio a grande porte em vários estados do país, na área de logística. E eu já dei muita consultoria para a área de logística e eu sei como é desafiador. Então, vamos começar conversando com ela, mas eu nem quero que ela comece a falar disso agora, porque ela tem uma história de vida fantástica. Eu quero que ela comece a conversar com a gente sobre um pouco da história de vida dela, como profissional, porque também sei que ela começou a trabalhar muito cedo. E como foi esse começo de carreira, Bárbara? Seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Lorena, né, pelo presente de estar falando sobre um tema tão comentado em todas as redes sociais, todo mundo, e é um tema que todo ano é muito falado, e mesmo assim a gente ainda vê que existe essa diferença, né, no mercado de trabalho entre homens e mulheres, mas que em um tempo mais curto eu acho que isso vai mudar muito, né? As redes sociais. Está mudando, é verdade, está mudando. Não está mudando na velocidade que a gente gostaria, mas que está mudando, está. Sim, já melhorou muito, né? Já melhorou muito, porque a gente tem uma postura mais assertiva, mais respeitada, né, no mundo corporativo, seja ela em qualquer função que seja, né? E isso é muito bom, porque a mulher, ela luta por um espaço que é do mundo, né, que é do corporativo mesmo, não existe distinção de mulher e de homem, mas que a gente analisa as competências, não é verdade? O que tem que levar em consideração são as competências, mas que de toda forma os números não mentem, né? Com certeza. Então, Lorena, pelo convite, agradecer a todos que estão participando e assim, vou contar um pouquinho da minha história.
né? Como a Lorena falou, eu comecei muito cedo, ainda sou nova ainda, né? Com Mas eu certeza. comecei aos 16 anos, comecei trabalhando no comércio, como muita gente, né? Uma história que comum, como todo mundo começa geralmente em comércio. Depois que eu passei dos 16 a uns 2 anos ou 3 aí nesse segmento de comércio, eu passei para ser empreendedora. Atuei no ramo alimentício durante alguns anos. Depois passei um tempo fora do mercado, né? Me estruturando, buscando um caminho a seguir. Deixei de estudar, né? Aos 16 anos eu fui para São Paulo, deixei de estudar e todo um processo de se achar no mundo, né? Mas com muita determinação a gente sempre vai buscando o espaço que compete a cada um. Então, aos 21 anos, em 2002, mais ou menos, eu entrei no ramo de medicina, clínicas, onde trabalhei como recepcionista, auxiliar de serviços gerais. O que tinha para trabalhar, a gente trabalhava, não tinha muito mistério, não. E logo com 1 ano ou 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos nessa função, eu já passei a ser gestora, já passei a ser gerente da unidade. E um fato bem interessante também que a gente não costuma falar muito é sobre a questão do empreendedorismo, né? Que a gente não é só empreendedor no nosso negócio, a gente também é empreendedor nas empresas, nas indústrias, Na sua carreira. na nossa carreira, né? Empreendendo sempre. E essa clínica ela tinha 4 consultórios e rapidamente eu cheguei para os proprietários e disse, vamos para um lugar maior, vamos para um lugar maior, o mercado está pedindo e a gente precisa ir. Então a gente foi, mudou de 4 consultórios, a gente saiu para 12 em menos de 1 ano. E sobre a minha Resultado. responsabilidade, né? O resultado, a percepção influencia muito, né? Na tomada de decisão, em fazer o engajamento, dar o direcionamento, que muitas vezes eu tenho um cargo de gestora, eu vou ficar aqui só porque eu sou bonita e sou responsável por isso aqui, por aquilo outro. Não, eu tenho que ser ousada também, eu tenho que chegar e dizer, vamos, o caminho é esse, o caminho é aquele, e vai dar certo, e você tem que fazer por onde dá certo, né? Envolver as pessoas, que é uma parte muito, muito importante no processo. Eu costumo muito falar que a gente não vai só para canto nenhum, a gente tem que envolver as pessoas. As pessoas são parte fundamental do processo, né? E o trabalho de competências, de avaliação de competências, de desenvolvimento, é muito importante. Verdade. É essencial que essa visão, que os resultados vêm das pessoas, né, seja consolidada cada vez mais em todas as empresas. Desculpa te interromper, mas como a gente está fazendo um bate-papo, né, a gente Fica... vai se interromper de vez em quando mesmo. Gente, muito feliz com a presença de vocês. Quero uma chuva de coração aí para a Bárbara. E se você tem algum amigo ou alguma amiga que ainda não chegou na live, que você acha que vai interessar, bota aí o aviãozinho para ele ou para ela, que ele vai chegar, ela vai chegar por aqui e vai aprender muito com essa nossa entrevistada de hoje, Bárbara Lopes. Diz aí, Bárbara, continua nessa teu percurso. Eu achei muito interessante você trazer que você foi de uma área para outra, da área comercial, depois você foi entrar bem humildemente, vamos dizer assim, né, na área de clínicas e chegou a esse cargo de gestão. Você acha que esse seu espírito naturalmente protagonista favoreceu você empreender na carreira, você empreender nos negócios, que também você fez um empreendimento na área alimentícia? Esse teu protagonismo de sair à frente, de buscar, isso aí impactou e colaborou com isso? Sim, com certeza. Com certeza, porque as oportunidades, elas vêm, às vezes, de uma forma indireta, e nós temos que ter a percepção de dizer, esse caminho dá para ir, então vamos, né? Então, não existe... eu parei de estudar, né, como eu falei,
E depois eu retomei meus estudos, né? Quando eu comecei esse cargo de gestão, fui, né, gerente por muito tempo, acho que passei uns 6 anos nessa clínica, e me despertou a vontade de voltar a estudar, de voltar a querer ter uma profissão, né? De ser uma profissional. E o estudo, claro que ajuda muito. Aí vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, de curricular. Quando eu entrei na faculdade, em 2016, mais precisamente, foi onde eu tive meu primeiro contato com a Lorena, né? Vou contar um pouquinho da nossa história, né? De onde foi que Bom, veio, surgiu essa amizade. E 2016, foi quando eu entrei na faculdade. E no primeiro período, que é um período assim muito difícil, né, para quem é professor, para quem é mestre, para quem está começando a faculdade, para as duas partes, eu tive a aula da Lorena e foi muito interessante porque ali eu vi o espelho, disse, nossa, esse exemplo de mulher, né, que eu busco ser, e foi muito importante na minha carreira, na minha trajetória na faculdade, né, que a gente começou a amizade, ela como professora, eu como aluna, e depois a gente fez um trabalho muito extenso aí durante os 4 anos. Tivemos várias oportunidades de se conhecer. A parte de mentoria também é muito importante, porque a gente tem que ter um direcionamento, né? Eu fiz o curso de administração e é um curso muito vasto, muito abrangente. E ela foi um divisor de águas na minha vida, eu posso dizer assim. Porque no finalzinho do curso, a gente tem que fazer o danado TCC, né? Que é a parte mais chata, vamos dizer assim. A gente estuda, como faz prova, só. é avaliado o tempo inteiro. A gente é avaliado o tempo inteiro e no final ainda tem que fazer um TCC. E ela me ajudou bastante nesse momento também, de ser a minha orientadora, de dizer, vamos por esse caminho. E foi excelente. Assim, só tenho a agradecer pela dedicação, né, de tantos anos. Hoje E eu já... foi, e vou dizer também agora uma curiosidade, né? Mesmo quando eu ainda trabalhava em graduação, eu normalmente só pegava os últimos anos, né? Sétimo e oitavo período, porque já era um pessoal mais maduro. Neste ano que a Bárbara chegou, foi um ano que houve uma confusão no horário, e aí o coordenador chegou para mim e disse assim, você pega uma turma, pelo amor de Deus, de primeiro período, porque não era a minha praia. E a gente se conheceu realmente no primeiro período, e essa mentoria que Bárbara menciona foi uma mentoria de geração espontânea por identidade realmente, mas que perdurou, né, neste processo de desenvolvimento da profissional. E aí eu que agradeço você lembrar disso, né, que eu pude contribuir em alguns momentos, e isso é muito gostoso da gente ver como aquele ser humano que a gente apostou no potencial de desenvolvimento floresceu, né? Desbravou aí o mundo com as suas perninhas. Isso é muito gostoso. Antes de você continuar e antes da gente ir para o próximo assim, enfoque, eu quero lembrar o pessoal que está chegando aí, que a gente já está agora com um bocado de gente. Quem ficar até o final vai ter a oportunidade de ganhar um short coaching. A gente vai pedir para vocês fazerem uma coisinha e aí a gente vai sortear das pessoas que fizerem uma pessoa para... Eu vou aplicar uma ferramenta de autoconhecimento, vendo a parte comportamental e de comunicação, e vou marcar com essa pessoa uma devolutiva. Então, fica até o final, o papo tá bom, chuva de coração para a Bárbara aí. Eu quero ver esse coraçãozinho e a gente vai continuando aqui nesse papo. E aí, Bárbara, você teve esses 4 anos de faculdade, você foi lá e fez o seu TCC, que foi bem prático, bem aplicado, como a gente gosta, né? Para a gente ver a pessoa se desenvolver. Mas agora me mata uma curiosidade, também eu acho que de muita gente, olha, Edson dizendo, oba, muita gente dizendo, oba, vamos embora. Como foi assim? Logística sempre foi uma paixão da sua vida? Como foi essa transição? Você, se eu não me engano, estava na área de RH quando você estava terminando a faculdade, não foi isso?
Isso. Eu passei, depois da clínica, né, que eu fui como gerente, eu passei 5 anos como gestora de RH e DP, numa empresa de um segmento também totalmente diferente, né? Então, assim, essa questão de mudança, assim, sempre é o meu forte, vamos dizer assim. Eu saí da parte de clínica, fui trabalhar num Aras, e só engrandecendo, né, a parte de conhecimento, porque aí você conhecendo vários segmentos, você vai distinguindo vários perfis de organização, se independente de ser uma organização familiar ou não, mas a questão da gestão, né? Da gestão eu acho que é o que faz, é o que enriquece, né? Com relação à logística, eu não tinha menor. Nunca me imaginei na área de logística, né, Lorena Bezerra? E como é que você foi parar nessa área, Bárbara? Conta pra gente. Fui passar da área de RH para a área de logística através de um convite, né, com a Lorena. Ela estava fazendo consultoria nessa empresa de logística, onde eu faço parte até hoje. E eu recebi um Está em convite vários bem estados ousado do e disse, Brasil, é isso, Bárbara? Que está em vários estados do isso, a Brasil, né? empresa, Isso ela hoje ela tem uma matriz aqui em Pernambuco e algumas filiais espalhadas por aí, São Paulo, Minas, a Maceió, Ceará, Maranhão, e a gente está aí desbravando o mundo, entrando em vários estados. É uma empresa que, particularmente, né, eu me assustei quando eu entrei, porque eu não conhecia nada de transporte, não conhecia nada de logística, mas eu conhecia a Lorena, e ela que me deu todo o incentivo, mais uma vez, ela chegou e disse, ó, tem uma oportunidade, essa oportunidade é para você. Não tenho, eu não vejo, não vislumbro outra pessoa a não ser você. Porque é um negócio de transporte, é um negócio que é muito, como é que eu posso dizer, muito dinâmico, né? E precisa de uma pessoa resiliente que possa mudar facilmente de local, de atividade, de resolução de problemas, de administração de conflitos. E eu confesso que eu fiquei muito assustada mesmo, mas eu não deixei de encarar o desafio, né? Eu disse, não, se você está dizendo que é para ir, então vamos. Eu estou com você e vou. Então, foi nesse processo onde eu estava concluindo a faculdade, né? Eu entrei nessa empresa em 2011, eu terminei a faculdade em 2009. 2010, eu assumi um novo papel de liderança na minha vida, que foi ser mãe, né? É importante ressaltar, a gente pulou aí, mas eu vou voltar um pouquinho. com certeza. E 2010, olha, tem JC Nóbrega tá dando um recadinho aqui. Ele diz assim: Lorena disse que tu estava pronta, Bárbara. Vê só. Ela eu tá ficando pronta cada vez mais. Olha, eu nasci pronta, tá vendo aí, Edson falando? É verdade, eu tô vendo isso. A gente tem que se moldar todo dia, tem que aprender, a gente aprende todo dia e a logística ela é fantástica. Hoje eu sou apaixonada pela logística, porque a gente aprende uma coisa nova todo dia. Tem dia que a gente aprende 10, né? Geralmente é de 10 para cima, assim. Quando aprendi uma, porque aprendeu pouco. Mas então, voltando lá, em 2010 eu fui mãe pela primeira vez, que era um dos meus grandes sonhos. E Lorena também, né, participou muito desse processo, ela sempre esteve comigo lá, me dando força, e eu fiquei com medo de se agora eu vou ser mãe, eu vou sair do mercado, como é que eu vou voltar, como é que eu vou ficar. E ela, não, você tá bem, você vai ter seu filho, você vai voltar a trabalhar e vai ser tudo normal, vida que segue. Então, eu disse, então vamos embora. O que tem para hoje, né, amiga? É assim, é o que tem para hoje. Hoje, então tem que ir, não tem outra opção. E foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Em 2011, quando eu aceitei esse desafio de ir para a logística, eu tive uma preparação, também não foi assim, vamos que vai, e vai no pé, e vai não. Existe todo um contexto por trás disso, né? A gente fez um trabalho de mentoria, de acompanhamento, de transição de carreira. Eu fiz a certificação de Leader Coach com a Lorena pela LB2, Treinamento e Desenvolvimento, que foi uma ferramenta que me ajudou muito, abriu muito a minha visão para o mundo que me esperava,
né? Que é o mundo da logística. E não só para o mundo da logística, eu acho que a ferramenta do coach, ela vai te abrir, te preparar para o mercado de trabalho, para a liderança, para a gestão de conflitos, para a resiliência, para a tomada de decisão, né? Que é uma das ferramentas muito importantes, porque você não toma uma decisão só sua, você não tem que ter uma decisão desenhada, ela é planejada e pensada no resultado, no que aquilo vai gerar, como é que vai ser a aceitação das pessoas, que é uma preocupação que a gente tem que ter muito grande, muito grande. Como a gente vai conduzir isso para que tenha um bom resultado, porque o líder, ou o gestor, ou o dono, o que seja, que está naquela posição, ele não vai só. Você não vai lá, desenha, planeja uma coisa e bota no papel e todo mundo vai seguir. Não vai. Se você não tiver uma boa gestão para que as pessoas te sigam seu exemplo e confie, a questão da confiança é muito importante, o resultado não vem. E é isso que eu aprendi muito no coach, na mentoria, no monitoramento, né, da transição de carreira. E eu levo isso para a minha vida. E o interessante é deixar esses dois momentos diferenciados. Olha aí, Tássia, que também foi minha aluna no MBA, dizendo que também trabalha na área de logística. Quando Bárbara menciona, minha gente, tanto a mentoria como o coaching, eles foram realmente em momentos diferentes, né? A mentoria durou durante a faculdade e para ela fazer o início de uma introdução na vida profissional, como executiva, já como gestora de área, e aí a gente passou a mudar, né, a metodologia que ela foi fazer comigo, como ela mencionou, o líder coach, e a gente foi aí trabalhar de uma outra fórmula, com a outra metodologia que o coach trabalha, com desafios e coisa e tal. Mas esse suporte realmente só foi o básico, porque o potencial ela já tinha, né? O potencial era dela, a carinha dela agora. Com certeza. Então, assim, a gente desenvolve as pessoas com os seus potenciais. Então, se a pessoa não tem um potencial, ela não vai, né, conseguir chegar tão longe como você chegou e como você está. E eu gosto de ressaltar isso porque é uma executiva de negócios, numa empresa de grande porte, nacional, não é? E a gente precisa respeitar essas conquistas, minha gente. Isso é muito importante. E aí a gente olha para essa vida que ela traz para a gente com tanta simplicidade, com tanta humildade, e dizendo assim, olha, eu saí de lá de baixo, eu deixei de estudar, eu voltei para estudar, eu fui para São Paulo, eu tive um empreendimento, e eu comecei numa área, depois eu fui para outra, e depois eu me encontrei numa outra. Porque a gente não tem um caminho já traçado, não, a gente vai construindo esse caminho. E às vezes você está aí meio angustiado, eu estou num canto e não quero mudar, não sei, estou inseguro. Mas quando você tem o suporte, aí as coisas mudam. Porque fica um pouquinho mais fácil. Não fica fácil, mas fica um pouquinho mais fácil, né, Bárbara? Eu acho que não é um pouquinho, não, viu? Eu acho que deixa muito mais fácil. Por quê? Você tem ali um suporte onde vai lhe dar um direcionamento. Porque eu digo assim, a gente que é do ramo de gestão, o segmento ele é indiferente, né? Claro que a gente tem uma predisposição à liderança, uma predisposição a ser gestor, mas a gente tem que ter uma preparação. Sem a preparação a gente não vai. Isso a gente tem que aprender dia a dia, né? E tendo essa expertise, a área que você vai atuar é a questão de aprendizagem habitual daquela atividade. Não vai interferir muito na sua postura, vamos dizer assim. E ainda tem, você falou aí do MBA, né? Estou eu lá no MBA de gestão de pessoas, que eu estou cursando. Comecei e parei por conta da pandemia aí, né? Muitas idas e vindas. Estou eu na minha pós-graduação, né? Quem chega para ser minha professora? Lorena Bezerra. Quando eu olho lá da grade, gestão de conflitos. Gestão de conflitos.
A Já gente estou viu coaching e a gente viu competências. Mas isso foi realmente, pronto. não foi nada combinado, não. E aí já foi numa escola de negócios, não era mais graduação, isso era foi um outro momento. Mas se eu não me engano, Bárbara, você tem, a empresa tem dois sócios, não é isso? É uma É um mulher e um homem. E aí você lida com alguns desafios, certamente, né? A área de logística é desafiadora e eu queria só dizer assim, olha, quais são os desafios que a academia, né, que os pesquisadores trazem. E aí eu quero saber se você passou por algum desses, se você se identifica, porque são mencionados alguns. O primeiro é as demandas familiares. Então, nas pesquisas com executivas de mercado, né, traz sempre essa condição. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa e eu tenho a minha carreira profissional de sucesso. O segundo, o preconceito, né? E talvez você possa me dizer se aconteceu isso nessa sua jornada em algum momento. A autossabotagem, que são aqueles nossos pensamentos, isso não vai dar certo, e a gente trabalhou muito isso no processo de coaching, né? Que a gente realmente tende a, quando pega um desafio muito grande, ter alguns pensamentos que são sabotadores do nosso sucesso. O estilo de liderança, né? Que é esse mais flexível e mais acolhedor. E as pessoas que têm uma mentalidade muito fixa, elas têm dificuldade. Então, Bárbara, as pesquisas dizem isso. Realmente aconteceu algum desses itens na tua vida aí, como gestora, como líder, como na área logística ou em algum outro momento, em alguma outra área? como é que eu posso. Na área de logística, é uma área que eu aprendi muito, né? Eu trabalho diretamente com os donos, que são pessoas excelentes. Eu tenho um carinho enorme por eles. São pessoas Também. que deram muita oportunidade e me dão até hoje, né? Eles são muito abertos a aceitar opiniões, a tomar decisão. E eu aprendo todo dia com eles. Né? Eu aprendo todo dia. Eles são jovens como eu. São pessoas jovens que começaram também, tem uma história linda, que se eu for começar a falar aqui, a gente não termina, a gente não vai parar tão cedo, mas aí pode ser uma outra oportunidade. Com certeza. Tem uma história linda e eu sou super fã da empresa, super fã deles. Eu digo que eu tenho, né, eu tenho filhos, eu tenho meus filhos em casa, tenho meus filhos na empresa, né? Porque são pessoas que a gente está ali no dia a dia, a gente tem maior carinho por todo mundo. E com relação aos desafios, primeiro por ser mulher, né? Por ser nova, né? Que as pessoas às vezes falam. Vou dar uma situação aqui que às vezes acontece muito. A gente trabalha com a mão de obra, né? Muito masculina na área de logística. Se você vai para dentro de um galpão, é muito homem. Se você vai para a área de motorista, 100% é homem. Hoje a gente não tem nenhuma mulher que dirige caminhão. A gente tem vontade de contratar, mas ainda não é uma mão de obra tão fácil. E 99% é homem. Então, às vezes, tem um conflito que é a questão mais difícil de você chegar. Tem uns homens lá que estão com alguma situação de conflito e chega uma mulher. Quem é o responsável? Quem é o responsável, né? Vai logo por isso. Não é a responsável, é quem é o responsável. Tudo brabo, e tudo brabo. Tudo brabo. Aí chegou a mulher caladinha, do nada, e vai lá dizer: se sou eu a responsável, posso ajudar? Né? Então, a forma como aborda e olha para mim meio torto. Mas, enfim, é muito gratificante o resultado. Porque aí as pessoas olham para você com outros olhos, respeitam, né? Tem que ter postura, tem que ter educação, tem que ser cordial. Não é uma tarefa fácil, mas é muito enriquecedor. Né? E eu fico super feliz, né? Fico super ousada, porque quando eu chego, que eu entro lá no meio e resolvo o problema, então aquilo para mim foi gratificante. Eu ganhei meu dia e vejo que o resultado do trabalho está sendo ali exposto
Esse reconhecimento, essa realização profissional, ela é muito poderosa. E Bárbara trouxe já 2 vezes, né? Porque eu sou coach de performance, especialista em tomada de decisão. Então, assim, quando eu estou trabalhando com os executivos, quando eu estou trabalhando com os profissionais, o meu foco de desenvolvimento de resultados parte, né, desse princípio de tomada de decisões estratégicas. Então, é que bom que ela que trouxe isso, né, minha gente? Que bom que ela que trouxe isso. Lembrou 2 vezes. Eu digo, agora que ela lembrou 2 vezes, eu vou também ressaltar. Então, a gente sabe que existe um bocado de coach aí milagreiro e a gente sabe que existe muito profissional sério também no mercado, né? Então, quando a gente ouve assim, que, poxa, você é especialista em trabalhar com executivos com foco em tomar decisão estratégica. E eu estou escutando aqui de uma executiva de mercado o quanto isso foi importante. Eu acho que vocês todos estão também, assim, se deliciando, né, com as falas de Bárbara. E aí muita gente já ressaltou que você é maravilhosa, eu também concordo, e que, assim, é tão bom ouvir do começo dessa sua trajetória para cá. Gente, quem está aí, não esquece, alguém vai ganhar um short coaching, alguém vai ganhar, se ficar até o final, não é? Um momento comigo, eu vou aplicar uma ferramenta e vou dar devolutivo para essa pessoa. Então, não nos abandonem, fiquem aí, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas e aí, Bárbara? Conta mais um pouquinho. Além desse preconceito e da autossabotagem que você trouxe, mais algum desafio mais forte? Por exemplo, as demandas familiares, o estilo de liderança, porque que bom, né? Eu conheço os donos, que são pessoas queridas demais, mas também eles evoluíram, né? Eles são muito jovens como você, e também a gente viu uma evolução, né, no perfil deles, o que foi também altamente agregador. Eu acho que contribuiu muito para esse espaço que você tem de estar à frente de tantos homens, né, nesse universo todo masculino, quase todo masculino da logística. Mais algum desafio que você queira ressaltar, amiga? Diz aí. Desafio, como eu falei, né? A gente tem todos os dias. Todos os dias a gente tem um desafio diferente, todo dia a gente tem uma oportunidade diferente. Então, assim, eu acho que o grande desafio é conseguir se manter, né? Se manter Uhum. no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, porque a gente lidar com diretoria, a gente lidar com a parte administrativa, a gente lidar com o motorista, a gente lidar com o cliente externo, né? Eu me relaciono muito bem com todas as áreas. Eu acho que isso é uma flexibilidade que a gente aprende com o dia a dia, de não ter medo de se portar, não ter medo de se comunicar, de ser simples, de ser verdadeiro, de ser assertivo. E é muito importante também a questão da confiança, né? Da autoconfiança do gestor com a equipe e com a liderança, com a diretoria, vamos dizer assim, né? Porque eu sou gestora de uma equipe, mas eu tenho gestores. Então, eu tenho que estar ali pronta para atender as duas demandas, né? E eu acho que isso faz do trabalho um resultado muito bom. Quando você... Falando em resultado, Bárbara, eu queria que você me contasse uma coisa. Eu te interrompi, mas me desculpa, mas assim, você falou a palavra que eu estava pensando, né? Quando a gente fala da liderança feminina, muitas pessoas que não conhecem de perto como é uma liderança feminina têm medo de ser aquela coisa somente de abraço, de coração, mas financeiramente, nessas empresas que você passou, alguma delas teve assim um diferencial, né, na lucratividade ou algum, não precisa falar números muito exatos, mas assim, traz para a gente alguma coisa dessa área que eu sei que você tem coisa para falar. Eu particularmente assim tenho dois exemplos que são marcantes, né? Um é a clínica, como eu falei no começo, onde a gente conseguiu mudar para 12, então teve aí um crescimento de mais de 100%, né? A gente dobrou a capacidade. A gente Desculpa, dobrou, deu uma travadinha. Tu pode repetir, por gentileza? dobrou
nós dobramos a capacidade, né, de consultórios. O consultório tinha 4 consultórios e só conseguia atender uma demanda, um público X. E a gente mais que duplicou essa quantidade. A gente passou para 12 consultórios. A questão da rentabilidade, a clínica, ela se mantinha. A clínica era uma filial de um hospital. Aí também teve esse desafio que eu não contei, porque são muitas histórias. Era um hospital que já existia há mais de 20 anos. Né? Aí abri uma clínica para a parte de consultórios e quem estava à frente dessa clínica, né? Tinha uma pessoa que estava à frente e com um ano ela saiu e eu assumi. Também tive a oportunidade, né? Ela me deu essa oportunidade. Os donos aceitaram e foi só felicidade. Então, assim, as pessoas que trabalhavam há mais de 20 anos, veio uma pessoa de 21 anos assumindo a gestão, né? Ousando, saindo de um lugar e apostando que desse errado. A verdade é que a gente também sabe, né? Não só tem a autossabotagem, como tem as sabotagens externas também, que é muito importante estar atento a todo momento, porque o mundo ele é competitivo, mas ele tem também as pessoas de bom coração e as pessoas que não ficam ali torcendo contra a sua postura, sua colocação, vamos dizer assim. Seu êxito, seu sucesso. E eu nunca tive medo, tá? Nunca tive medo. Disse, não, vamos que vai dar certo. E eu fiz dar certo e foi muito bom. E agora, na última empresa que eu tô agora, né? Eu tô completando 10 anos esse ano de empresa, então esse também é outro fator que me deixa muito feliz. Que onde a gente sair também teve um crescimento de mais de 100%. Isso Mais de 100%. Olha a humildade dela de falar que depois que ela chegou, o crescimento mais de 100%, minha gente. Simplesmente. Simples assim. Como é? Simples assim. Simples assim, né? Como você disse. Sim. Simples Nada assim. demais. É o que tem para hoje. Nada demais. Então, financeiramente, a empresa aqui, em 10 anos, eu sei que a conquista foi em menos de 10 anos, né? Mas, assim, 100% a mais do que rentabilizava. Precisamos respeitar, minha gente, liderança feminina. Precisamos respeitar. Né? Com certeza, é muito importante, muito bom. E nada é impossível. A tarefa não é fácil, tá? Não é uma história de livro de contos de fadas. A gente tem que se policiar, a gente tem que se dedicar muito, principalmente na área de logística, né? Porque o transporte ele não para. É uma coisa que a gente vive lá todo dia na empresa. O transporte não para, minha gente. É sábado, é domingo, é feriado, é dia santo, é de manhã, é de noite. Então você tem que se dedicar. O sucesso ele não cai do céu fácil. Você tem que se dedicar. Você tem que abdicar às vezes de muitas coisas com a família, né? Com os familiares, para se dedicar ao trabalho, para fazer com que ele aconteça, mas que é necessário, que o que a gente vai buscar, além de uma satisfação, de uma realização profissional, é o bem-estar da sua família. Eu não estaria feliz se eu não tivesse uma boa formação, se eu não tivesse um bom desenvolvimento e se eu não tivesse uma boa família. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, a todos que me apoiam, minha família como um todo. Muitas vezes eu preciso viajar, eu preciso passar a semana fora, eu preciso passar 2 ou 3 dias fora. E eu tenho total apoio, né, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu marido. Então, assim, apoio é de todo lado. Então, assim, só tenho a agradecer dos amigos também, que muitas vezes me ajudam. Então, é isso aí, não cai do céu. A busca desse equilíbrio é difícil. É difícil. Né? O equilíbrio. Chuva de coração para a Bárbara aí, minha gente. Vocês estão ouvindo uma mulher tão maravilhosa, tão guerreira, de tanto sucesso. Chuva de coração. E vejam, uma curiosidade que me veio agora na sua fala, Bárbara. Você que anda pelo Brasil todo, né? Lidando com muita gente da área de logística. Você conhece, além de uma das suas gestoras, né, de um dos sócios da sua empresa, que é também uma mulher brilhante,
Você conhece outras mulheres que são gestoras, você nesse nível, nesse porte, como segunda pessoa dos donos, quer dizer, a primeira pessoa dos donos, né? Porque são eles, depois é você. Então, assim, de um cargo tão estratégico de gestão, foi uma curiosidade, mas na sua fala agora me veio. Tu Sim, conhece sim. alguma mulher? Eu tenho um exemplo muito grande, né? Que é dentro da empresa mesmo, a minha gestora. Como eu falei, ela é uma pessoa de muita luz, ela é uma pessoa muito determinada e eu me espelho muito nela. Não posso dizer, não posso deixar de comentar isso. Ela passa uma força imensa, né, para quem está ao redor e que tá. Então eu tenho ela como exemplo, né? Ela é até mais nova que eu, mas ela tem uma força tremenda, muito, muito, muito fantástica. Eu tenho ela como exemplo. No ramo de logística, eu não conheço muitas mulheres, tá? Eu conheço mais homens porque realmente é difícil. Quase Você não, não existe. a É uma gente, pecinha rara. a gente tem dentro da empresa profissionais que são mulheres que já assumiram vários cargos, que já assumiram várias funções, porque lá a gente tem essa flexibilidade, então você conhece todas as áreas, que são exemplos também de persistência, de conhecimento e de desenvolvimento. A gente dá muita oportunidade para pessoas de primeiro emprego, para jovens aprendizes, para estagiários, e a gente tem pessoas que já desenvolveram lá dentro, mas externo, no ramo de logística é complicado. Eu agora, você me pegou numa Não, mas já sabe o fichinha. que acontece? É que eu queria que as pessoas ouvissem de você, porque eu já tinha dito que era raro uma mulher em um alto cargo de gestão, né, de liderança estratégica dentro desse universo, porque eu conheço muito bem, né, eu atuo muito na área de logística, como consultora, como desenvolvedora, como coach também, e eu sei que é realmente difícil você encontrar. Você encontra na média liderança, mas na alta, você realmente não consegue nem muitas vezes pensar. Gente, a gente está se encaminhando para os finais, mas eu tenho que lembrar, antes de eu perguntar a última dica de Bárbara para vocês, eu tenho que lembrar o seguinte: fica aí mais um pouquinho, chuva de coração para Bárbara, e todo o reconhecimento, o respeito a essa grande mulher, essa grande líder, né? Essa grande mãe. Ela trouxe aí, eu achei muito linda ela trazer, né? Que é difícil, minha gente. Ninguém está dizendo que é fácil o equilíbrio, mas que é possível. Em alguns momentos a gente está tendendo mais para um lado, em algum momento está tendendo mais para o outro, mas a busca é constante. E lembrando que daqui a pouco eu vou dizer como é que você ganha o seu short coach, daqui a pouco eu vou dizer como é que você vai ganhar o uso de uma ferramenta extremamente estratégica e uma devolutiva comigo. Então, Bárbara, assim, para a gente ir fechando, você sabe, você já me disse que não tem muitas mulheres em alta gestão em logística, mas pensando na liderança feminina como um todo, por essa tua vida toda de sucesso, de êxito, que orientação, que dica você daria para essas pessoas que têm competências técnicas e competências comportamentais a serem desenvolvidas e que estão no cargo de gestão, com a liderança feminina, alguma dica para elas seguirem? A primeira delas é a persistência, né? Não desistir, ter uma orientação, eu acho que é fundamental. Eu tenho isso como prova. Ter uma orientação, ter uma mentoria, ter uma pessoa ali que te ajude a tomar as melhores decisões, um direcionamento, a fortalecer a questão da mudança e de aceitar o desafio, porque é um desafio você aceitar, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que estar realmente disposto a viver numa montanha russa, né? São momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos que você quer desistir, mas aí você olha para trás, não vou desistir, eu já Seu conquistei. coach não deixa? A coach não deixa, eu quero desistir de fazer TCC, eu quero desistir de fazer MBA. E ela diz, não, você vai fazer, você vai aceitar, você vai fazer, né? Então, assim, essa opção de não existe. É sempre sim.
A oportunidade ela é para todos, né? Mas a vontade e a dedicação é individual. E um fator muito, muito, muito determinante é a mentoria. É o acompanhamento com o profissional da área que te ajude, vá lá e te dê aquele empurrãozinho, né? Não, eu particularmente não vejo a gestão de ser mulher ou de ser homem, para mim é indiferente, né? Eu sinto orgulho de que eu sou, claro que eu não sou, né? Não vou deixar isso passar em branco, mas Lógico. as pessoas estiverem focadas na execução dos problemas, na, na resolução, porque a gente vive numa empresa para resolver problemas, né? Então, se você tiver foco na solução dos problemas, na execução, na entrega dos resultados, o gênero é indiferente. Eu acho que é indiferente. Ser mulher, ser homem, ser preto, ser branco, não vai mudar em nada. Agora tem que ter vontade, tem que querer. O primeiro passo é querer. O segundo é procurar uma ajuda de um especialista, assim como Lorena, né? Que vem nessa trajetória aí há mais de Quase 20 14, anos, 18 anos, né? Uns 18 15 anos. anos, quase 20. É muito tempo e isso é muito bom. Eu sinto orgulho de poder ser sua amiga, né? Que hoje a gente é amiga, né? Com Mas certeza. quando precisa ser mentora, ela sabe ser mentora, né? Sabe puxar a orelha. E eu só tenho a agradecer. Agradecer a E, todos que estão dando as palavras de carinho, né? nossa, tem muita gente aqui encantado. Olha, eu também Como estou na muito aí feliz. a mulherada vai dominar o mundo. É verdade, já estamos. E só assim, para ressaltar que Bárbara, com tanta dedicação ao trabalho como à família, ela trouxe duas coisas que eu não tinha mencionado ainda, que são bem características, né, da liderança feminina, que é esse olhar para a diversidade. Ela disse, não importa se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é isso, se é aquilo. Então, esse olhar para a diversidade de uma forma mais agregadora, acolhedora e agregadora, é muito da liderança feminina. E esse reconhecimento. Então, assim, várias vezes ela mencionou como mentoria, né? Até porque hoje em dia a gente às vezes tem medo de falar da palavra coach, porque foi uma banalização que teve no mercado, horrível. Mas existe coach de verdade. Não existe, Bárbara. E o processo de coach te ajudou Com certeza. também. Muito, ajudou bastante. Foi um fator determinante, na verdade, porque a gente começa a aprender a enfrentar uma situação e sair dela, né? Você aprende a solucionar problemas, aprende a administrar os conflitos com suas próprias ações, porque você, principalmente dentro de uma empresa, você sabe qual é o contexto, né? E Uhum. você vai ter do coach para solucionar e desenvolver. A pessoa desenvolve muito, muito mesmo. É muito importante. Eu acho que a questão da postura, né? Você tem uma postura, você se empodera, você tem conhecimento. Então, se você tem um conhecimento, você pode estar numa roda de amigos e pode estar numa roda de diretores. Para mim é indiferente. Eu consigo me entrosar rapidamente com a equipe. Se for uma reunião de negócios, rapidamente eu vou estar ali, eu consigo me desligar e rapidamente ligar de novo. E assim vai. Olha, Lore, Nossa, Lore, você gosta. coach aí, ó, já tá aparecendo aí, ó. Aqui deu uma travadinha na minha parte do chat, mas assim, estamos aqui, minha gente. Vamos embora. Bárbara, eu gostaria muito de agradecer. Algumas pessoas me perguntaram por que 8h30? Gente, uma executiva de negócio da área logística não consegue, antes disso consegue, Bárbara. De jeito nenhum. De Ela jeito nenhum. Ela hoje teve até que sair um pouquinho mais cedo da empresa, porque não é que ela seja desorganizada ou que tenha que fazer sempre uma coisa a mais, não. É porque na área de logística, como ela disse, é o tempo todo com novidades. Então, assim, às vezes você está às 6 horas e você chega uma novidade para você organizar, para você gerenciar, para você administrar. E quem está em cargo de gestão é para isso mesmo, né? É o que tem para hoje.
É o que tem para hoje, o que eu espero que tenha todos os dias. Pois, eu Desenvolver. sempre digo, olha, administrador é para resolver problema. Não quer, não vai fazer o curso. Eu Não sei isso vai na fazer. pele, meu mestrado em administração, a gente sabe o quanto é instigante resolver, trazer soluções inovadoras, que é outra característica que eu ia mencionar, que eu não tinha dito ainda, né? Que é, olha, na fala dela a gente vê que só o fato desse processo decisório ter sido bem encaminhado, as soluções inovadoras aparecem. Bárbara, É, muito obrigada. Diga suas bem, palavrinhas aí finais para poder eu agradecer mais ainda. não, eu estou super feliz. Foi a minha primeira live. Ai, que coisa boa. Então, assim, para mim é mais um presente, mais um desafio, né? Porque não é fácil, a gente se prepara, a gente ensaia o que vai falar, mas não fala metade do que ensaiou. É um bate-papo, é muito tranquilo. Né? Na verdade, assim, eu sou bem íntima das lives, mas não íntima das lives no Instagram, né? Mas, assim, é conversar e trazer o que a gente tem de bom para compartilhar com as pessoas. E aí eu acho que uma coisa que fica bem marcante na fala de Bárbara é: se você tem potencial, aposte no seu potencial. Não espere que as outras pessoas. Ah, o meu gestor não paga para mim, eu não vou fazer um desenvolvimento. Eu estou sempre esperando pela empresa. Seja ousado. Seja ousado, Seja porque ousado você não vai sair do lugar. Não tenha medo, invista em não você. tenha. Invista em conhecimento, invista em, em tecnologia. É difícil, mas a gente teve que se adaptar numa pandemia a trabalhar em casa. Você imagina para empresa de logística trabalhar em home office. Isso foi um desafio enorme, enorme, enorme. Então, assim, tudo é válido, tudo é aprendizado, né? Tudo se transforma, né? Uhum. E coisa boa, só tenho a agradecer. Sou E eu grata fico por mais isso. feliz. Não, eu fico feliz quando você diz, eu estou fazendo 10 anos nessa empresa e eu estou me lembrando que foi uma indicação minha, como você mencionou, e é tão bom, que o feeling que eu tive estava tão correto. Eu sabia que era o local certo para você, né, se desenvolver ainda mais do que você já vinha se desenvolvendo e com as pessoas certas, com os gestores certos. E eu fico muito feliz também. Bárbara, do fundo do coração, muito obrigada. Foi linda a sua participação, foi extremamente agregadora. Gente, na próxima semana tem live de novo. Não vou dar spoiler do tema, preste atenção no meu feed, nos meus stories, certo? Tão boa quanto essa, né? Melhor não vai ser possível, mas é tão boa quanto essa. E para quem ficou com a gente até agora, presta atenção. Para a gente vai sortear esse short coaching, eu vou passar para esta pessoa uma ferramenta, a ferramenta que não é barata, você vai ter acesso a essa ferramenta e você vai ter ainda uma devolutiva, que é uma sessão de short coach comigo, para eu te dizer o que aquela ferramenta diz de você e para você, e vai ser muito gostoso. Como é que eu faço então, Lorena? Diz logo. Pronto, vou dizer agora. Você vai Eu ter quero! amanhã, meio-dia, presta atenção, estou te dando muito tempo. Tá cansado, quer ir dormir? Se não, faz logo agora. Acabou a live, corre para fazer. Mas eu ainda estou dando um espaçozinho de até meio-dia de amanhã. Você vai fazer o Eu posso quê? Você... Ah, você não vale. Você pode indicar alguém, bota aí o aviãozinho para alguma pessoa, mas assim, é só para quem está agora. Aqui, eu estou gravando, tá? Vai ser agora, quem está agora com a gente, essas pessoas lindas e maravilhosas. Então, pessoas queridas, vejam, vocês vão lá no meu Insta, tá? Você tem lá no feed a imagem dessa live, que eu vou deixar até amanhã no meio-dia. Amanhã no meio-dia eu vou tirar essa imagem, tá? Então tem lá a imagem da live, você vai fazer hashtag coach de verdade, tá? Então, e marcar duas pessoas que você conhece, né? Arroba fulano de tal, arroba ciclano de tal, duas pessoas que tenham interesse nos temas que a gente aborda, que são liderança, desenvolvimento, coaching e mentoria.
certo? Então a gente vai encerrar, até porque o horário aqui, o Instagram está me dizendo, parou, tá acabando. Um beijo, Bárbara, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estavam aqui. Aproveitem, escutem essas palavras mais uma vez e invistam em vocês mesmos, porque esse potencial vai ser desenvolvido. Beijo.